O Código Civil brasileiro é aquele que regula a conduta do síndico. Tá? Esse módulo nós vamos apresentar na prática como o síndico atende o que prescreve o Código Civil brasileiro. Ok? O módulo 1 aborda as 9 responsabilidades do síndico. Todavia, das 9 responsabilidades, nós iremos focalizar as 6 principais delas. Consulte lá no Google sobre esse artigo aí que você está vendo, o artigo 1348, né? Somente para ampliar a área do seu conhecimento. Tu vai conhecer a sua responsabilidade, a sua futura responsabilidade. Mas não vai saber como se comportar na prática. Você vai sentir isso. Tá? E você vai ver que esse artigo é composto dessas 9 alíneas que você está vendo aí. Né? 9 alíneas aqui. Essas alíneas representam as responsabilidades do síndico no condomínio, sendo ele morador ou sendo ele profissional. O Código Civil ele não distingue, não faz diferença entre o síndico profissional e o síndico morador. Para o Código Civil, os dois são a mesma coisa. As responsabilidades em cinza, elas não precisam de aula para praticá-las. Tá? As responsabilidades em vermelho, como você está vendo aí, estas sim, o síndico precisa saber como praticar, como lidar com elas. O processo de gestão das assembleias, por exemplo, tem muitos passos. Passos bastante importantes que não são explicados em nenhum curso. Ou seja, como o síndico deve convocar e coordenar para que a assembleia aconteça dentro da lei, com organização. Quem nunca fez isso não sabe como é que vai fazer, não sabe como é que vai proceder. Neste módulo estaremos detalhando todo o processo de gestão de uma assembleia de condôminos. Tá? Na aula 1, o que nós vamos ver na aula 1? Nós detalharemos, como já dissemos antes, como convocar e gerir o processo de gestão de assembleias. E no final dessa aula, você vai saber gerir integralmente esse processo tão importante para o condomínio, para os condôminos e para o síndico. Na aula 2, você vai receber informações valiosas sobre como interpretar uma convenção de condomínios e como interpretar também o regimento interno. Será mais que apresentar o assunto convenção. É mais que isso. Nós vamos ensinar a pescar, não dar o peixe. Há muitas informações sobre os assuntos convenção e regimento interno, mas quase nada sobre como interpretar os artigos e alíneas que os compõem. Ler e entender são duas coisas diferentes, né? Ao ler um artigo, muitas vezes, torna-se difícil de entender esse artigo, pois esses artigos foram escritos num jurisdiquês que só os juristas entendem. E nós estamos aí para ajudar você. Tá? E ao concluir esta aula, né, essa aula 2, você vai estar munido de ferramentas para interpretar o jurisdiquês com mais facilidade. Na aula 3 será discutido como conservar e resguardar as partes comuns dos tais possuidores, ou seja, dos condôminos. Como cuidar das áreas comuns do condomínio? Quais são as partes comuns dos condôminos e como elas devem ser conservadas? Pois esse será o tema da nossa aula 3. Tá bom? Na aula 4, nós vamos falar sobre um método simples sobre como elaborar uma previsão orçamentária para determinar a cota condominial justa, perfeita, legal, interessante para o condomínio, especificamente para um condomínio. Muitas vezes essa cota poderá estar acima ou abaixo do patamar adequado,
aquela cota que a administradora fez e que ela não é competente para isso. Não? Pode ser que ela esteja acima ou abaixo, ou às vezes ela está legal. Ao final dessa aula, nós vamos saber usar o raciocínio lógico e simples que pode orientar a determinar se a cota condominial está acima ou abaixo desse patamar necessário. Tá? Nessa próxima aula, que é a aula 5, por exemplo, na prática, o que precisamos para identificar e lidar com a inadimplência, né? Que é um negócio assim muito importante para o condomínio. Tá? Gerir a inadimplência é saber tomar decisões mais adequadas para combater e conduzir uma situação financeira negativa do condomínio. É isso então que nós vamos ver nessa penúltima aula, a aula 5, como gerir a inadimplência. E finalmente, a última aula desse módulo, né, do módulo 1, que é a aula 6, vai ser apresentada as principais informações sobre como foram os últimos 12 meses da gestão do síndico. É uma réplica das informações mensais apresentadas na reunião do Conselho. Saberemos que na última Assembleia Obrigatória, né, segundo a Convenção, o síndico deve apresentar a situação e o comportamento das despesas do seu condomínio. Assim como as receitas, né? Essas não são tão importantes como as despesas. Todavia, as despesas são aquelas que representam maior interesse dos condôminos. Né? E nessa aula, nós vamos ver tudo isso. Vai ser na última aula. Como prestar contas numa Assembleia Geral Ordinária, que é aquela última Assembleia que é realizada segundo a Convenção. Que pode ser em janeiro, pode ser em dezembro, pode ser é o ano calendário. Né? Ok, então vamos começar então a nossa aula 1. Tá? Um dos conhecimentos fundamentais sobre gestão de condomínios é conhecer o processo de gestão de assembleias. Pois esse conhecimento vai ajudar no treinamento de presidentes de assembleias e nas organizações delas. Né? Esse conteúdo vai ajudar muito quando nós chegarmos lá na aula de como presidir assembleias, como treinar pessoas a presidir assembleias. Né? Vamos então começar a tratar tudo isso através dessa aula 1. Existem 3 tipos de assembleias: as especiais, as ordinárias e as extraordinárias. Né? E existe lá um 4º tipo, né? Que são as AGOs, são as obrigatórias. E ocorrem no máximo uma vez por ano. As Assembleias Gerais Ordinárias, sempre que necessário for, elas acontecem. Assembleias Gerais de Instalação ocorrem quando a construtora transfere a posse das unidades para os respectivos proprietários, para aqueles que compraram os apartamentos. E essas ocorrem uma vez só, se instalou, acabou, não tem mais AGIs. Né? AGIs é uma AGI só. É quando se instala, quando o condomínio nasce. Né? E elas ocorrem, portanto, uma vez só. Não se nasce 2 vezes, né? Se nasce uma vez só. Portanto, esta AGI é convocada pela construtora. Né? As demais assembleias, via de regra, são convocadas pelo síndico. Portanto, a AGI é a única que não é convocada pelo síndico, porque o condomínio não existe ainda. Tá? Ok? O Código Civil brasileiro entende obra como sendo qualquer aquisição para o condomínio. Hein? Isso é importante. Tá? Por exemplo, a construção de um 2º portão, a aquisição de um lustre de cristal para o hall de entrada, é uma obra. É uma obra. Tá? É a quantidade de membros de uma assembleia de condôminos necessários para deliberar uma decisão. Isso que significa os tais de quóruns de votação, que você está vendo aí, essa é a pergunta. Ou seja, é a quantidade de dedinhos para cima numa votação que decide favorável ou desfavoravelmente a uma questão. A aprovação da construção, por exemplo, de uma piscina, é necessária uma certa quantidade de dedinhos para cima
né, para ser aprovada. Na eleição do síndico, por exemplo, o quórum necessário já não é igual, já é outra quantidade de dedinhos para cima. Tá? Segundo o artigo 1341 do Código Civil Brasileiro, determinou-se 3 tipos de obras que podem ocorrer em condomínios. Tá? Que a gente está vendo aí. Obras voluptuárias, obras úteis e obras necessárias. As voluptuárias são aquelas desnecessárias, né? Aquelas que os moradores não precisam delas. Não precisam de um lustre de cristal, não precisam de uma piscina, de um salão de festa. Né? Tem condomínios que não tem piscina, salão de festa, as pessoas vivem nele muito bem. Tá? O segundo tipo de obra são obras úteis, são obras necessárias, mas não fundamentais. Câmeras de segurança, por exemplo, são necessárias, mas não é fundamental, porque não existia câmera de segurança. Depois que foi inventada a câmera de segurança, ela passou a ser uma coisa útil. E obras necessárias, sim, essas obras são fundamentais para a vida do condomínio. O condomínio, o último andar não pode estar com vazamento lá na cobertura. Limpeza cloacal, né, etc. São obras necessárias. Muito bem, cada obra com seus quórums respectivos que nós estamos vendo aí. Obras voluptuárias, por exemplo, é 2/3. Isso aí vai ficar para você, você pode voltar depois, né? Você vai ficar com você para pesquisa, etc. Obras úteis, metade mais 1 da totalidade dos condôminos. Essas são as obras úteis. Né? Vai comprar uma câmera, é a metade mais 1, não dos presentes, mas da totalidade dos condôminos. E obras necessárias, sem necessidade de cobra. Né? Não precisa fazer uma assembleia para trocar uma telha que está vazando na cabeça, vazando água na cabeça lá do sujeito do último andar. Né? Aprovação da convenção e regimento interno é 2/3. Venda de uma unidade da área comum, 100% dos condôminos. E assim vai. Você tem que ler aí e entender. Aprovação de orçamento, maioria simples, metade mais 1 dos presentes. Eleição do síndico, maioria simples, metade mais 1 dos presentes na Assembleia. E aqui um quadrinho que é interessante, né? Analise esse quadro aí direitinho, com bastante atenção. Eu não vou ler todo o quadro aí, ele fica aí. Você para, dá pausa e fica, né, analisando, vendo, estudando. É um resumo interessante para ser arquivado e recorrido no momento de dúvida e esclarecimento aos condôminos. Tá? A gente vai passar agora para o processo de realização da Assembleia. Né? Porque nessa aula 1 é como convocar e gerir o processo de gestão de assembleias. Foi apenas uma introdução até agora a respeito de algumas nomenclaturas que a gente vai usar daqui para diante. Assista quantas vezes for necessário para entender todo esses passos do processo. Você tem que conhecer todos esses passos, mesmo o funcionamento dele. Nós vamos explicar. Nessa aula aí vai tintim por tintim. Esse entendimento será fundamental quando você chegar no módulo 2, aula 9. Aquilo que eu já falei, é como capacitar presidentes de assembleias. Você vai aprender também como treinar os caras, as pessoas interessadas. Sejam eles os condôminos, ou sejam eles membros do conselho. E esse processo demonstra como ocorre antes, durante e depois de uma assembleia. Né? A assembleia inicia pela demanda e ela termina com o administrador distribuindo a ata, como nós veremos aí. Tudo que você aprende nesse curso poderá ser objeto de uso quando você estiver vendendo seus serviços. Tá? O curso todo, você vai chegar ao final, você vai sentir que você será outra pessoa. Você vai ter mais conhecimento, você vai saber se vender melhor. Tá legal? Vamos começar. Então, um processo de gestão de assembleias inicia com a demanda. A demanda. A demanda aí, por exemplo, a demanda surge dos condôminos. Tá? A partir daí o síndico discute com o conselho. Surge, né? O direito lá está pedindo para reduzir, está sentindo que
que o condomínio está caro, aquela coisa toda, vem aquele zum, aquela coisa toda. A partir daí o síndico discute esse assunto com o conselho. Se fizer sentido, se o conselho achar que faz sentido, aí o síndico parte para a estruturação da pauta, que é o segundo, né? Que é o segundo passo. Aí nós temos um exemplo de demanda. Você está vendo aqui um exemplo de demanda, né? Estamos pensando em reduzir despesas do condomínio, reduzindo a duração da portaria de 24 para 12 horas. Isso aí é o zum, né? Tá certo? Então nós temos que fazer uma pauta, transformar essa demanda em pauta. Aí nós temos um exemplo de demanda. Né? Exemplo de demanda, não de pauta, exemplo de demanda. Síndico e conselho definem a melhor pauta possível para uma demanda. A redação dessa tal de pauta será fundamental para todos os condôminos concluírem se vale a pena comparecer na Assembleia ou não. E se for comparecer, votar a favor ou contra o que sugere a pauta. Né? Então a pauta tem que ser muito bem redigida, porque senão o sujeito, ao ler a pauta que está dentro do edital, né, ele vai chegar à conclusão. Ele não vai chegar a conclusão nenhuma se a pauta não está bem redigida. Né? Isso é importante. Muito bem. Agora vamos falar na convocação da pauta. Convocação e a pauta, desculpe. Convocação e pauta. Né? Nós temos aqui o síndico, né? O síndico e os conselheiros. E aqui está a vice-síndica. A vice-síndica se a convenção mencionar o vice-síndico. Nós temos que ter um vice-síndico. Né? Porque o Código Civil ele não prevê essa figura hoje do vice-síndico. O segundo passo do processo é a redação do edital. Né? A redação do edital de convocação da Assembleia. E o síndico tem que coordenar esse processo aí. E o terceiro passo da redação da pauta. Né? Então, o primeiro é a demanda, o segundo é a convocação e o terceiro é a pauta. A redação correta da pauta contribui para a diminuição dos conflitos, desentendimentos e até chega da evasão das assembleias. Na maioria das vezes é o síndico que convoca uma assembleia. A redação da pauta, via de regra, é realizada junto com os conselheiros. O síndico elabora a redação inicial, troca ideias com os demais. Pauta bem redigida, qualquer condômino vai poder formar a sua opinião e definir o seu voto contra ou a favor. Uma pauta bem redigida contribui para a compreensão e entendimento do objeto a ser votado. Sendo assim, os conflitos na hora lá da Assembleia vão reduzir extremamente. Só existem conflitos porque a pauta é mal redigida, falta elementos. Então aí cada um quer ser o dono da verdade. Ok? Convocação. Então agora vamos falar na convocação. A convocação da Assembleia de Condôminos, ela possui cabeçalho, introdução e pauta e conclusão. É o cabeçalho que é a administradora que faz. A introdução, a administradora já tem pré-escrito. Aí chega na pauta. A pauta, sim. A pauta é específica para cada condomínio, cada assembleia tem a sua pauta específica. E a conclusão já está escrito, né? Já está pré-elaborada pela administradora. Né? Definida a pauta, manda para a consultora, para a assistente lá da administradora, e ela simplesmente vai copiar e colar na convocação dela. Aí, ó, o Porto Alegre é o cabeçalho. A introdução, prezados senhores, isso aí já está tudo escrito. A primeira chamada, tal e coisa, papapá. O cabeçalho e a introdução são praticamente padronizados. Na introdução há duas chamadas. A segunda chamada marca o início. Entre a primeira e a segunda chamada, um período ali de 30 minutos. Chamada é o horário marcado para iniciar a Assembleia. E é o síndico que se levanta na hora lá e avisa. Bom, são 19h40, são 20h15, está na hora da gente começar
a escolher o presidente e a secretária, né? Bom, depois de muitas trocas, se define a pauta. Depois de muitas discussões com o conselho, a pauta está aí definida, né? Essa pauta vai exigir um tipo especial de votação, né? Aqui a pauta. Tendo em vista a redução de despesas, que todo mundo quer, né? Aprovar ou não a troca de portaria 24 horas para 12 horas noturna ou diurna, com possível troca de fornecedor, pelo mesmo valor do serviço atual. Tá? E aí coloca ali o quê? Coloca que isso aí é a maioria simples. Isso aí, né, é o quórum, coloca-se entre parênteses. A pauta é o que se pretende votar na reunião e entre parênteses significa o quórum necessário para que isso aconteça. Tá? Então a pauta é formada do assunto, né, que vai ser posto em votação, e a explicação para que as pessoas saibam que esse assunto aqui que esse assunto vai ter maioria simples. Tá? Não vai ser quórum qualificado, que é 2/3, 3/4, etc. Tá? Muito bem. E aí, ó, aqui a pauta, repetindo, né? Tendo em vista a redução das despesas, que todo mundo quer aprovar ou não a troca de portaria de 24 para 12, noturno ou diurna, com possível troca de fornecedor, pelo mesmo valor do atual. E aí tem duas votações. Ó. Tá? Vejam essa situação aí que é interessante. De acordo com a pauta, né, vai poder haver mais de uma votação. Então é a pauta que vai nortear, vai orientar a quantidade de votações. Às vezes é duas, às vezes é três, às vezes é uma. Né? Será somente uma questão de organizar a eleição, né? O processo eleitoral. Né? Nesse caso vai haver duas eleições. A primeira é a deliberação, é a permanência ou não de 24 horas. Ó. Né? A maioria vencendo 24 horas não precisa nem passar para isso aqui. Né? Certo? Agora, a maioria vence que é às 12 horas, bom, aí tem que saber fazer uma segunda votação para saber se é diurno ou noturno. No caso aqui, então, ganhou 12 horas, noturna 12 horas. Tá legal? Bom, a conclusão também é padrão, né? A conclusão é o blá 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 padrão do nosso edital. Tá? É padrão. Então, é o cabeçalho, a introdução, a pauta e essa conclusão. Esse é o edital completo, né? Com a introdução, pauta e conclusão. Introdução, pauta e conclusão. Aí está. Você pode parar, você pode... Isso aí é o edital completo, né? Isso é a convocação, o edital. Né? Em cada estado tem a sua denominação específica. Tá? Bom, distribuição da convocação. Quando a administradora elabora a convocação, ela tem que distribuir entre os condôminos, né? Então ela elabora, manda para o condomínio e o síndico avisa o zelador para distribuir a convocação, que deve ser distribuída com protocolo. Com protocolo. Distribuição da convocação sempre, portanto, protocolada para evitar tentativa de impugnação por alegar não ter recebido tal de edital. Né? Tem muito espertinho, né? Então, não recebi, na segunda ali não recebi. Não? Qual é a sua unidade? E aí está lá, né? Está lá para comprovar. A entrega da convocação, e aí então está lá o presidente, o síndico ajuda o presidente, dizendo, olha, ali está os protocolos. Ó. Mostra para ele que a unidade dele tem alguém aqui que assinou o recebimento. Então ele não pode, ele tem que se calar. Né? A entrega da convocação, portanto, deve ser protocolada para impedir a ligação do não recebimento, para assim poder impugnar a Assembleia, os espertinhos. Né? Quando o destinatário se recusa a receber essa convocação, será necessário uma testemunha do recebimento, né? Colocando por baixo da porta da unidade, pelo correio, sempre através de AR, né? AR mencionando que é
uma convocação. A R mencionando que é uma convocação. Veja aí os documentos que acompanham a Assembleia, né? Por isso que é importante todos esses documentos, esses 7 documentos aí. O livro de presença para o acolhimento das assinaturas de presença, né? Para todo mundo dizer que compareceu. A lista de inadimplência para impedir a manifestação dos inadimplentes presentes. Protocolo da convocação para verificar se de fato alguém alega não ter recebido. As frações ideais ajudam no caso de empates durante uma votação e para calcular o valor das unidades em caso de algum condômino desejar saber a vocação para controlar as discussões, né? Então tá ali, algum condômino quer saber alguma coisa, ele tem que se identificar, ele tem que dizer que ele tem que se identificar, né? O artigo 1348 do Código Civil Brasileiro, a linha 1, prescreve como sendo o síndico quem convoca a Assembleia. O síndico é quem convoca a Assembleia, né? Portanto, ele é um anfitrião, ele é o anfitrião, é ele que vai acolher os condôminos na sala, né? Ele é quem recebe os membros da Assembleia, né? Ele é quem recebe. Olha aí, ó. Que ótimo o senhor ter vindo, né? Olá, sou o síndico profissional, muito prazer. Ele está recebendo o pessoal. Esse é o papel dele, receber. Esse é o papel do síndico. Ele não faz mais nada a não ser isso. Ele recebe, ele faz o marketing dele, o networking dele e tal, é muito simpático, aquela coisa toda, né? Ele dá as boas-vindas a todos, ele encaminha-os para a assinatura, né? do livro de presença. Isso é extremamente importante. Então começa a Assembleia depois, né? Retornando então no processo de gestão da Assembleia, notamos que o subprocesso, que está em azul, né, que é a Assembleia propriamente dita. Aqui é que é a Assembleia, é o bate-boca e tal, né? Ele começa com um livro de presença, né, com uma assinatura. O cara assina o livro de presença, o síndico coordena a escolha do presidente e da secretária, o presidente inicia os trabalhos, o presidente relembra avisos de praxe. Tudo isso aí nós vamos ver daqui a pouco. O presidente realiza a leitura da ata, discute a pauta, o presidente coordena as votações, coordena a leitura do que foi dito, foi decidido, né? A ata finalmente aprovada, e aí o presidente finaliza a reunião. Então vamos ver detalhezinho, como é que acontece isso aí. Todos que comparecem devem assinar o livro, isso aí é líquido e certo. Exceto os inadimplentes, né? Os inadimplentes não podem assinar o livro. Eles podem comparecer, mas não votar. Toda Assembleia deve haver um presidente que não seja o síndico. Por motivos éticos, né? Nesta hora o síndico se manifesta pronunciando, né? Chega uma hora, que é a hora de começar a Assembleia, o síndico se levanta. Bem, pessoal, estamos no horário da segunda chamada da nossa Assembleia. Vamos começar com a escolha do presidente e da secretária. Esse é o síndico falando. Alguém se opõe que eu indique o senhor João para presidir a Assembleia? O síndico diz. Ok, dá o senhor João. O senhor João é o conselheiro que foi treinado por você, né? Nós vamos ver lá no treinamento de presidentes, né? Após a escolha do presidente, ele é escolhido quem irá secretariar a Assembleia. Escolheu o presidente, escolheu a secretária. O síndico diz assim: podemos convidar a senhora Júlia, funcionária administradora, para secretariar essa Assembleia? Ok, o senhor João, presidente, e a dona Júlia vai ser secretária. E aí, então, o síndico passa a palavra para o presidente. Passa a bola para o presidente. Com a palavra, o presidente. Aí o síndico vai lá e fica sentadinho na cadeirinha dele ali, bico calado. E o presidente é que inicia. Bom, pessoal, vou passar a palavra ao síndico, porque ele tem alguns avisos de praxe. O presidente inicia os trabalhos, né? Tá? E é a hora dos avisos de praxe. Então, o que é isso? Vamos ver agora. Na próxima tela aí nós vamos ver o que é os avisos de praxe. O presidente pega
o microfone, né? Bom, ele, presidente, né? Vou passar a palavra para o síndico, porque ele tem algumas lembranças aí. Ou ele, presidente, pode dizer, pode pronunciar os avisos de praxe. Vamos ver os avisos de praxe. O que é aviso de praxe? Aí o síndico vai ali e diz assim, pô, lembro que amanhã será a limpeza das caixas d'água, né? Segundo, de preferência, vamos seguir a pauta, por favor, todos, né? Vamos seguir a pauta, não vamos trocar outro assunto a não ser a pauta. A pauta é o nosso foco, dizendo o síndico, né? O síndico pode dizer também nos avisos de praxe. Terceiro, o nosso foco é votar a favor ou contra. Né? Quarto, aí está terceiro, quarto, vencerá a maioria democrática, evitando discussões desnecessárias, gente. Democracia vence a maioria, infelizmente. Vamos nos curvar se porventura a decisão, a deliberação for outra senão a nossa, né? Tá? E via de regra, portanto, é o síndico que dá os avisos de praxe. Esses avisos podem ser, portanto, lembro que amanhã será a limpeza das caixas d'água. Tá? Segundo, dê a preferência, vamos seguir a pauta, aquela coisa toda que nós já vimos. Tá? Ok, tudo bem. Agora, o presidente realiza, aí volta o presidente, né? A leitura da ata anterior. Tá? Aí o presidente, vou passar a ler agora o que foi feito na ata anterior. Na última Assembleia houve uma ata, tem que trocar aquele portão que está fazendo barulho, né? Sei lá, né? Botar mais uma lâmpada, botar mais um holofote ali no jardim. Então, ficou isso na ata anterior. Vou passar a ler o que foi feito na ata anterior. A realização da leitura da ata é fundamental. O síndico entrega ao presidente os assuntos mastigados da ata anterior que merecem ser lidos. O treinando não se envolve nesse quesito, né? O nosso amigo presidente não se envolve, né? Nesse quesito aí de leitura da ata, porque ele tem que, o síndico já prepara ali, já pega aquelas canetas, né? E não vai ler toda a ata porque vai ser realmente enfadonha, né? Então lê os itens que não foram atendidos ainda, ou aqueles que foram atendidos. Ó, quero dizer que aqui na ata está trocar aquele holofote, foi trocado. Comprar a mangueira lá, foi comprada, né? Trocar a cadeira da portaria que já estava caindo aos pedaços, foi trocada. E o presidente recebe pronto o que deve ser lido, né, aos membros da Assembleia. Legal? Bom, lida a ata anterior, o síndico informa que deve ler a pauta da Assembleia. Né? Ele tem que ler a pauta, o presidente tem que ler a pauta. Então, ele diz assim, vou passar a pauta do dia. É o papel do presidente sugerir que a votação seja iniciada, né? Para não dar margens a muitas discussões. E, se tiver um projetor, projetar lá a pauta. Ela fica projetada na parede. Né? Se alguns dos presentes desejar esclarecer alguma coisa, a palavra a ele será dada, né? Mas sempre dirigindo o processo de comunicação. O próximo passo, o presidente coordena as votações, que nesse caso são as duas, aquelas da nossa pauta, né, 24 ou 12, e será diurno ou noturno. Se vencer 24, obviamente não vai haver segunda votação. Isso você deverá explicar bem, né? Tá? Insista em dizer a ele que a filosofia das assembleias deverá ser o clima democrático. O presidente deve estar preparado para a realização de uma assembleia democrática. Sempre haverá frustrações. Na democracia é isso. Vence o João e a gente votou no Pedro. Paciência. Pois cada um possui o seu entendimento e maturidade de não mudar de ideia só porque uma voz se levanta lá e dá um grito, berra mais alto. Em outras palavras, ninguém vai ganhar no grito aqui na Assembleia, o presidente pode dizer, né? Sempre vai vencer a maioria, com ou sem procurações, né? Lembre de dizer também que nem sempre a maioria presente vence, a não ser que a convenção proíba procurações, o que é raro acontecer. Tá? Bom,
presidente coordena a leitura das deliberações. Foi aprovada a portaria 12 horas noturna. Né? Essa é a sentença. Né? Definido o resultado, se menciona que é chegada a hora de fazer a leitura da ata né? A leitura da ata onde foi lavrada. Essa tarefa pode ser delegada à secretária, a menina, aquele ou o rapaz que fica ali ajudando, assessorando a Assembleia. Tá? Muito bem. Depois da convocação, nós temos a ata. Né? Durante a Assembleia, a ata é preparada, ela é dividida em 3 partes. A ata, introdução, soluções e a conclusão. A introdução é pré-escrito e a conclusão também, e as soluções não. As soluções é para cada pauta. Né? E, por norma, a ata é redigida sem espaçamentos e sem parágrafos. Isso é muito importante. Posteriormente, é redigida a introdução e a conclusão. Cópias são remetidas para todos os proprietários. Isso aí é um exemplo, né? de uma ata. A deliberação em verde aqui. Ó. Tendo em vista a redução das despesas, foi aprovada por unanimidade a portaria 12 horas noturna. Pronto, acabou. Isso aí é um documento. Né? Após realizada a leitura da ata, o presidente solicita a sua aprovação. Né? A ata é aprovada. Aprovada a ata, o presidente finaliza a reunião com chave de ouro. Né?